Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um papo sobre Python. Hoje a gente vai dominar uma das ferramentas mais importantes e usadas no dia a dia, os métodos de string. Sabe aquela dor de cabeça com dados de texto bagunçados ou quando a entrada do usuário vem toda zoada? Pois é, as técnicas que a gente vai ver aqui vão deixar seu código, olha, muito mais limpo, seguro e com cara de profissional. Vamos nessa? Fala a verdade, quem nunca passou por isso, né? É um detalhezinho bobo, um espacinho em branco sobrando no final, uma resposta que veio com letra maiúscula em vez de minúscula e pronto. O código quebra. Mas a boa notícia é que o Python dá pra gente as ferramentas exatas para nunca mais ter esse tipo de problema. Beleza, antes de a gente ver qualquer comando, a gente precisa entender uma regra de ouro. Sério, isso aqui é a base de tudo que a gente vai fazer com os strings em Python. Se esse conceito entrar na cabeça, todo o resto vai parecer super fácil, super intuitivo. A gente está falando da tal da imutabilidade. É exatamente isso que você está vendo. Pensa no string como se fosse uma foto revelada. Você pode pegar essa foto, tirar uma cópia e rabiscar a cópia à vontade. Mas a foto original, ela continua ali, intacta. Em Python, as strings são assim. Nenhuma operação vai lá e mexe na string original. Ela sempre cria uma nova, com a modificação. Vamos ver na prática para ficar bem claro. Olha esse código. Primeiro, a gente cria uma variável texto com o valor Python, tudo minúsculo. Na linha de baixo, a gente chama o método .upper, que em teoria deveria deixar tudo maiúsculo, certo? E aí a gente manda imprimir a variável original, a texto. E aí, o que você acha que vai aparecer na tela? Pensa um pouquinho aí. E tá aí o resultado, Python minúsculo, do jeitinho que a gente criou. O que aconteceu? O método .upper funcionou sim. Ele criou uma nova string, Python toda maiúscula, só que a gente não guardou essa nova string em lugar nenhum. Então, ela simplesmente se perdeu. A nossa variável texto original continuou lá, intocada. Isso, pessoal, é a imutabilidade na prática. Então, qual que é a sacada? Para a mudança realmente pegar, a gente precisa pegar o resultado dessa operação e salvar de novo na variável. Olha o jeito certo aqui. Texto recebe texto.upper. Agora sim, a variável texto passa a apontar para essa nova string maiúscula. E aí, quando a gente imprime, o resultado é Python. Entender isso aqui é fundamental, de verdade. Certo, com essa regra de ouro bem fresca na cabeça, vamos para a parte divertida. Como é que a gente usa esses métodos para arrumar a casa, para limpar os dados que a gente recebe? Vamos conhecer agora as primeiras e talvez as mais importantes ferramentas do nosso kit. Bom, aqui a gente tem o básico do básico, o feijão com arroz que resolve 90% dos problemas de padronização, .upper e .lower. São perfeitos para garantir que todo texto que entra no nosso sistema tenha um formato único antes da gente comparar ou salvar em algum lugar. E esse aqui é um exemplo clássico, mas que mostra o poder disso. Imagina que o programa pergunta algo e espera um sim. O usuário pode digitar sim, 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 tudo diferente. Usando o ponto lower na variável antes de comparar, como a gente viu aqui, tanto faz como a pessoa digitou. Nosso código vai entender todas as variações. Isso deixa o programa muito, mas muito mais robusto. Ah, os espaços em branco. A causa de tantos bugs que a gente fica horas tentando achar. O método .strip é o nosso salvador aqui. Ele vai lá e remove todos os espaços, tabulações, qualquer coisa em branco do começo e do fim da string. Ele apara as pontas e entrega o texto limpinho para a gente poder usar sem medo. Beleza, agora que a gente já sabe limpar o texto, vamos começar a brincar com a estrutura dele. Vamos aprender como quebrar uma string em vários pedaços e depois como pegar esses pedaços e juntar tudo de novo para formar outras strings. O método .splits é uma mão na roda. Se a gente chamar ele sem nada dentro dos parênteses, ele quebra a string em cada espaço que ele encontra. O resultado? Uma frase vira uma lista de palavras. Isso abre um leque de opções para a gente poder analisar cada palavra separadamente. E o split.split não para por aí, não. A gente pode dizer para ele qual é o caractere que separa as coisas. Isso é perfeito para lidar com dados que vêm num formato específico, tipo de um arquivo CSV, sabe? Onde os valores são separados por vírgula ou, como nesse exemplo, por ponto e vírgula. Com uma linha de código, a gente transforma essa tripa de texto numa lista toda organizada. Se o .split é a ferramenta de desmontar, o .join é a de montar. Ele faz exatamente o contrário. Pega uma lista de strings e une todas elas, usando o caractere que veio antes dele como cola. No nosso exemplo, a gente usou um espaço para colar as palavras e formar a frase de novo. E pode acreditar, essa é a forma mais rápida e eficiente de se fazer isso em Python. Para fechar essa parte, temos o replace. O nome já diz tudo, né?
Ele procura um pedaço de texto dentro da string e substitui por outro. E só para reforçar nossa regra de ouro, a variável texto original continua sendo eu gosto de Java. É a novo texto que guarda a versão modificada. Ok, agora que a gente já viu o essencial, o arroz com feijão, vamos subir um degrau. Agora a gente vai ver umas técnicas que realmente separam o código de iniciante do código profissional, como fazer validações rápidas e o famoso e muito poderoso encadeamento de métodos. O Python já vem com uma caixinha de ferramentas para validação. Em vez de a gente ter que escrever um código todo complexo para checar se uma entrada é só número ou se o nome de arquivo termina com um .txt, a gente pode usar esses métodos. .digit, .alphabetic, .startswith, .endswith, eles deixam o código de validação muito mais limpo e fácil de ler. E agora chegamos numa das coisas que eu pessoalmente mais gosto em Python. É uma técnica que quando você pega o jeito, deixa o código tão elegante, tão eficiente. Eu estou falando do encadeamento de métodos, ou method chaining. Vamos quebrar o processo para entender. Imagina que a gente recebe essa string toda bagunçada, com espaço sobrando e letras maiúsculas e minúsculas. Primeiro, a gente aplica o .strip para limpar as pontas. O resultado disso já é uma nova string, né? E nela a gente já pode aplicar o próximo método, o .lower. E no resultado disso, a gente aplica o .replace. Uma coisa atrás da outra. E olha só que beleza o resultado. Tudo numa linha só, super fluida e legível. A gente lê da esquerda para a direita como se fosse uma receita. Pegue essa string, tire os espaços, passe para minúsculo e troque top por incrível. O resultado final é uma string limpinha e padronizada. Isso é código de qualidade. Bom, chegamos ao final do nosso mergulho nos métodos de string. A gente viu o conceito mais importante de todos, a imutabilidade, e depois passamos por um monte de ferramenta poderosa para limpar, transformar e validar textos. E agora, como a gente leva isso para a vida? Para fechar, aqui ficam os pontos principais para levar para os seus projetos. Primeiro, lembre-se sempre de salvar o resultado numa variável. Segundo, prefira usar esses métodos que a gente viu em vez de tentar criar uma solução do zero. E o mais importante de tudo, escreva um código que seja fácil de entender, para outras pessoas e principalmente para você mesmo no futuro. E aí, esse conteúdo foi útil para você? Ajudou a entender melhor como trabalhar com textos em Python? Se a resposta for sim, a melhor forma de dar uma força para o canal é deixando aquele like, compartilhando com um amigo ou colega que também está nessa jornada e, claro, se inscrevendo para não perder os próximos. Cada interação dessas me motiva a criar mais e mais conteúdo de qualidade. E olha, para quem sentiu que isso aqui foi só o começo, que é mergulhar de cabeça e muito além, eu preparei um material completo lá na Quifi. É o curso Python do Zero ao Avançado. Lá tem tudo, gente, mais vídeos, textos de apoio, questionários para você testar o que aprendeu e, o que eu acho mais legal, projetos práticos para já ir montando um portfólio. Além de ser um jeito incrível de apoiar o canal, é o caminho mais direto para dominar o Python de verdade. Para a gente encerrar, eu quero deixar uma pergunta. Depois de tudo isso que a gente viu hoje, qual desses métodos você já está com a cabeça fervendo para usar no seu próximo projeto? Me conta aqui nos comentários, eu vou adorar saber. E aproveita e já deixa a sua sugestão de qual o próximo assunto que você quer ver por aqui. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!